À beira da noite mais sombria, uma decisão mudará tudo. Em uma cidade tomada pela corrupção, onde as sombras escondem segredos e traições, o policial Lucas enfrenta um dilema que vai além das ruas que patrulha. Um menino abandonado, uma mãe desesperada e uma rede de tráfico que se infiltra até nos lugares mais inesperados. Não é só mais um caso, é uma vida, e eu vou lutar por ela. Mas o que fazer quando seus próprios colegas são parte do problema? Quando o perigo se aproxima de onde menos se espera, Lucas terá que decidir entre seguir o protocolo ou arriscar tudo para salvar uma inocente alma presa nas garras do crime. Prepare-se para mergulhar em uma trama onde a verdade está nas sombras e a justiça pode custar caro. O destino de Miguel está nas mãos de um homem que não tem medo de desafiar o sistema. A luz do luar filtrava-se através das nuvens escuras, iluminando a rua sem saída que eu patrulhava. A viatura estava estacionada em uma esquina, e eu observava a movimentação ao meu redor com um olhar atento. Era uma área conhecida, repleta de sombras e segredos, onde a vida parecia pulsar em um ritmo frenético. Eu tinha 38 anos e uma carreira no policiamento que já se estendia por mais de uma década. Era um trabalho que me consumia, mas que eu amava, apesar dos desafios e das frustrações diárias. Enquanto a sirene da viatura permanecia silenciosa, deixei minha mente divagar. Lembrei-me dos dias em que tudo parecia mais simples, quando a justiça parecia uma linha clara entre o bem e o mal. Mas a realidade que eu enfrentava agora era muito mais complexa. A corrupção se infiltrara em todos os níveis do departamento, e eu me via lutando não apenas contra os criminosos nas ruas, mas também contra aqueles que deveriam estar ao meu lado. A pressão era constante, e a dúvida sobre a integridade de meus colegas pesava em meu coração. Lucas, você ainda está acordado? A voz do meu parceiro, André, ecoou pelo rádio, trazendo-me de volta à realidade. Sim, André, só fazendo a ronda. Sem novidades por aqui, respondi, tentando esconder a exaustão em minha voz. E você? Um monte de movimento nas esquinas. Cuidado com aquele grupo perto da loja de conveniência. Eles estão se comportando de maneira estranha. Vou ficar de olho. Obrigado, disse, desligando o rádio e olhando pela janela. A rua estava deserta, mas eu sabia que a quietude poderia ser enganadora. O perigo poderia surgir a qualquer momento, escondido nas sombras. Decidi sair da viatura e fazer uma inspeção a pé. A brisa da noite era fria, e o cheiro de lixo misturado a produtos químicos pairava no ar, uma lembrança constante de que aquela área estava longe de ser um lugar seguro. Eu andei devagar, observando os rostos que passavam, todos com expressões apressadas, como se estivessem fugindo de algo ou indo em direção a um destino obscuro. Ei, policial! Gritou um homem, parado em uma calçada. Ele tinha um olhar desconfiado e uma garrafa na mão. O que você está fazendo aqui? Esta é a nossa área. Estou apenas fazendo o meu trabalho, respondi, mantendo a voz firme, mas calma. Se você não estiver envolvido em nada ilegal, não tem com o que se preocupar. Ele riu, um som seco e desdenhoso. Bacana? Aqui não existe isso. Amigo, melhor você voltar para sua viatura antes que algo ruim aconteça. A advertência ecoou em minha mente enquanto eu continuava a andar. A tensão no ar era palpável, e eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que algo explodisse. Quando cheguei a uma esquina mais isolada, avistei um grupo de indivíduos se movimentando com uma agilidade suspeita. Eles estavam trocando algo rapidamente, e meu instinto me dizia que era hora de investigar mais de perto. Fique alerta, Lucas. Não se envolva se não tiver apoio, lembrei-me das palavras do meu sargento. Mas a curiosidade e o desejo de fazer a coisa certa me empurraram para frente. Comecei a me aproximar, tentando não fazer barulho, quando um som estranho chamou minha atenção. Era um ruído abafado, vindo de uma lixeira próxima. Meu coração acelerou. O que poderia estar ali? Um bicho? Uma vítima? A curiosidade me dominou, e, apesar do medo, avancei em direção à lixeira. O som continuava, e eu me perguntava se deveria chamar reforços ou agir por conta própria. Mas a ideia de deixar algo importante passar me impulsionou a me aproximar ainda mais. Com um movimento cuidadoso, eu me agachei e olhei para dentro da lixeira. O que vi me deixou paralisado. Meu instinto gritou para que eu recuasse, mas a realidade do que estava diante de mim era avassaladora. A noite, que já parecia tão sombria, agora se tornava ainda mais pesada.
Eu sabia que a vida que eu conhecia poderia mudar em um instante, e naquele momento, tudo que eu poderia fazer era encarar o desconhecido que me aguardava ali. A intensidade da cena se instalou em mim assim que abri a lixeira. Meus olhos se ajustaram à penumbra e, em meio a restos de lixo, vi um menino. Ele não tinha mais do que 3 anos, mas seu olhar estava carregado de um medo que só a vida nas ruas poderia ensinar. O pequeno estava sujo, com o corpinho magro e sem roupas, e, por um momento, o caos ao meu redor desapareceu, deixando apenas ele e eu naquele espaço imundo. Ei, garotinho, murmurei, agachando-me para ficar ao nível dele. Meu coração disparava enquanto tentava entender como aquele ser tão inocente havia acabado ali. Está tudo bem. Eu estou aqui para te ajudar. O menino não respondeu, apenas me encarou com aqueles grandes olhos castanhos que pareciam refletir uma tristeza profunda. Como você foi parar aqui? Perguntei, tentando manter a voz calma, apesar da tempestade de emoções dentro de mim. Ele parecia tão perdido, tão pequeno e vulnerável. Ao meu redor, a rua pulsava com a vida maligna que conhecia tão bem, mas naquele instante, nada mais importava. O silêncio se arrastou, e eu me sentia cada vez mais frustrado por não conseguir alcançá-lo. Você tem um nome, amigo? Insisti, tentando conectar-me de alguma forma. O menino finalmente balançou a cabeça, sua voz quase um sussurro. Miguel. Miguel. Repeti, como se o nome pudesse criar um laço entre nós. Eu sou o Lucas. Você está seguro agora. Miguel. Vou cuidar de você. Aquelas palavras saíram como um mantra, na esperança de que se tornassem verdade. Olhei ao redor, buscando sinais de qualquer adulto que pudesse ter deixado o menino ali, mas não vi nada além de sombras. Um frio percorreu minha espinha. Aquele lugar não era seguro, e eu sabia que precisava agir rápido. Vamos sair daqui, ok? Sugere, estendendo a mão para ele. O menino hesitou, mas depois agarrou minha mão com força, como se tivesse encontrado um porto seguro em meio à tempestade. Enquanto caminhávamos, ouço passos apressados se aproximando. A tensão no ar ficou palpável. Quando vi a figura de uma mulher emergir das sombras, meu coração afundou. Carla, a mãe do menino, apareceu com um olhar desorientado. Ela estava visivelmente alterada, os olhos arregalados e o rosto pálido. Miguel! Gritou, a voz desesperada. O que você está fazendo aqui? A maneira como ela olhou para mim fez meu instinto de proteção disparar. A mulher estava claramente em uma situação crítica, mas eu não podia deixar que ela se aproximasse do menino. Calma, senhora. Ele está seguro comigo, respondi, mantendo uma distância segura. Precisamos conversar. A tensão entre nós era palpável, e eu podia sentir o desespero dela pairando no ar como uma nuvem pesada. Você não entende. Carla gritou, com a voz tremendo. Ele não pode ficar com você. Eu não tive escolha. Diante daquelas palavras, meu estômago se revirou. O que ela queria dizer com isso? O que era tão desesperador a ponto de levar uma mãe a abandonar seu próprio filho? Carla, você precisa me contar o que aconteceu, pedi, tentando acalmar a situação. Ele não pode voltar para você se não me disser a verdade. Ela hesitou, as lágrimas começando a escorregar pelo rosto. Eu fiz algo terrível, Lucas. Eu vendi ele. Para pagar dívidas. Eu não sabia o que mais fazer. As palavras dela eram como facas, cortando a frágil linha entre a compaixão e o horror. Eu fiquei paralisado. A realidade do que ela havia feito me atingiu como um soco no estômago. Um frio profundo se instalou em meu coração. Agora, mais do que nunca, eu sabia que minha responsabilidade era proteger Miguel a qualquer custo. Com a mente girando e o peso da situação esmagando meu peito, olhei para o menino que segurava minha mão, percebendo que sua vida dependia de mim agora. A tensão no ar era palpável, a atmosfera pesada como o cheiro de fumaça e sujeira que permeava a rua. Olhei para Carla, com seus olhos marejados de desespero, e meu coração começou a acelerar. Carla, precisamos conversar. Onde está o pai da criança? Perguntei, tentando manter a calma, apesar do turbilhão de emoções que me invadia. Ela balançou a cabeça, os cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto. Ele não está mais aqui. Ele se foi. Lucas, não posso lidar com isso sozinha. Sua voz soava como um sussurro, uma confissão carregada de dor. Por favor, deixe ele comigo.
Eu prometo que vou cuidar dele. Cuidar dele? Eu quase gritei. Você o deixou em uma lixeira. Ele é uma criança. Carla, você não pode simplesmente entregá-lo a quem quiser. Ele não é um objeto que você pode negociar. Ela se afastou, os olhos cheios de raiva e tristeza. Você não sabe o que eu passei. Eu não tinha escolha. Os traficantes, eles ameaçaram minha vida. Eu só queria proteger a mim mesma. Proteger a si mesma? E quanto ao seu filho? Você o vendeu. Como pôde fazer isso? Minha voz tremia, não apenas de raiva, mas também de uma profunda tristeza pela situação. O menino estava ali, a poucos metros de nós, um pequeno ser indefeso que não deveria estar envolvido nesse caos. Eu não sabia o que fazer. Eu precisava do dinheiro. Lucas. Eles disseram que era a única saída. Ela parecia uma sombra do que poderia ter sido, uma mulher consumida pelo medo e pelo desespero. Se eu não tivesse feito isso, eles teriam me matado. Eu sou uma mãe, mas não consigo mais ser. Não consigo cuidar dele. Aquelas palavras ecoaram em mim, como um eco distante de um passado que eu preferiria esquecer. Lembrei-me de tantas histórias que ouvi, de mães que enfrentaram a adversidade e lutaram pela vida de seus filhos. E o que você acha que vai acontecer agora? Você não pode voltar a ter a guarda dele depois de tudo isso. Ele não pode viver aqui. Ela me olhou, seus olhos agora cheios de lágrimas. Eu não quero que ele volte para mim. Não assim. Mas eu não posso deixá-lo com você. Com a polícia. Eles não se importam conosco, Lucas. E eu me importo, Carla. E é por isso que preciso que você me diga tudo. Onde você entregou ele? Quem está por trás disso? Você tem que me ajudar. A urgência na minha voz era clara, e por um breve momento, vi uma centelha de esperança nos olhos dela. Eu não sei se posso. Eles estão por toda parte. Eles vão me matar se eu falar. Se você não falar, eles vão fazer algo pior com ele. Pense nele. Ele precisa de você agora mais do que nunca. Eu me aproximei, fazendo o meu melhor para mostrar que estava ali para ajudar, não para julgá-la. Com um suspiro profundo, Carla finalmente se entregou. Era um cara chamado Zé. Ele é um dos líderes. Eu só conheço ele por esse nome. A entrega seria feita aqui, nesta rua. Eu não queria, mas fui obrigada. Minha mente começou a trabalhar rapidamente. Zé. O nome ecoava em minha mente, uma peça do quebra-cabeça que eu precisava montar. Onde ele está agora? Você pode me levar até ele? Eu não sei se posso. Eles estão sempre vigiando. Mas, talvez eu possa te ajudar a encontrar. Carla parecia hesitante, mas algo em seu olhar mudou. Havia um lampejo de determinação, como se ela estivesse começando a lutar por seu filho, mesmo que de maneira errada. Vamos fazer assim. Você me conta tudo o que sabe, e eu prometo que vou fazer o possível para garantir a segurança do seu filho. Não deixe que a culpa consuma você. Carla, este é o momento de agir. Ela hesitou, lutando contra suas próprias inseguranças, mas eu sabia que a conversa estava avançando. O futuro do menino dependia da coragem de sua mãe e da minha determinação em não permitir que essa criança fosse mais uma vítima da corrupção e do tráfico naquela rua. A tensão no ar era palpável enquanto eu segurava o telefone, os dedos trêmulos pressionando o botão para ligar. O que eu estava prestes a fazer poderia custar minha carreira, mas não havia como ignorar o que eu tinha visto. A criança precisava de ajuda, e se eu não agisse rapidamente, poderia ser tarde demais. Alô, assistente social? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas a ansiedade ainda pulsava dentro de mim. Eu sou o policial Lucas, da delegacia local. Preciso de ajuda urgente. Encontrei uma criança abandonada, e a mãe dela está em uma situação desesperadora. Ela vendeu para traficantes. Do outro lado da linha, a assistente social fez uma pausa, e eu podia sentir a incredulidade dela. O senhor está dizendo que a mãe vendeu a criança? Isso é grave. Lucas, qual é a localização? Rua das Flores, perto da antiga lixeira, respondi, olhando para o menino que estava agachado no canto da viatura, com seu olhar assustado fixo em mim. Eu preciso que alguém venha aqui o mais rápido possível. A vida dessa criança pode estar em risco. Estaremos aí em breve. Mantenha-se à disposição, ela disse antes de desligar. Eu suspirei aliviado.
mas a sensação de que algo estava errado não me deixou. Decidi que era hora de agir, não apenas pela criança, mas também por mim mesmo. Eu precisava saber até onde a corrupção se estendia dentro do meu próprio departamento. Minutos depois, enquanto esperava assistente social, um frio na barriga me fez perceber que algo estava errado. O telefone tocou novamente, e quando atendi, a voz do meu colega de trabalho, o policial Mendes, me deixou em alerta. Lucas, ouvi que você encontrou uma criança. O que está acontecendo? Ele perguntou, a preocupação soando genuína, mas havia algo em sua entonação que me deixou em dúvida. Mendes, não é hora para joguinhos. A mãe da criança está envolvida em um esquema de tráfico, e eu vou garantir que essa criança esteja segura. Respondi, tentando manter a voz firme. Cuidado, meu amigo. Às vezes, é melhor deixar as coisas como estão. Você não sabe com quem está lidando, ele avisou, e a ameaça velada ecoou na minha mente. Desliguei o telefone e olhei para a criança mais uma vez. O que era para ser um dia normal em patrulha se transformou em um pesadelo. O menino, que eu agora chamava de Miguel em minha mente, parecia tão pequeno e vulnerável. Como alguém poderia fazer isso com um ser tão indefeso? A assistente social chegou alguns minutos depois, e eu a conduzi até a lixeira. O olhar dela se suavizou quando viu Miguel, mas logo a preocupação tomou conta de seu rosto. Lucas, você tem certeza de que essa mãe é uma ameaça? Ela perguntou, enquanto analisava a situação. Absoluta. Ela estava nervosa e alterada, e o que ela fez foi impensável. Precisamos tirar essa criança da custódia dela imediatamente, eu afirmei, determinado. Mas a resistência que encontrei foi inesperada. Ao longo dos dias seguintes, percebi que alguns dos meus colegas estavam mais interessados em proteger Carla e seu esquema do que em fazer a coisa certa. Eu não conseguia acreditar que aqueles em quem eu confiava estavam envolvidos em atividades ilícitas, trocando favores por dinheiro e poder. O desespero me dominou, e a busca pela verdade se tornou uma obsessão. Preciso de provas, murmurei para mim mesmo enquanto passava pela delegacia, observando os rostos conhecidos. Não posso deixar Miguel voltar para as mãos dela. Com cada novo dia, a sensação de que estava sozinho nessa luta se tornava mais forte. Eu tinha que agir, e agir rápido. A vida de Miguel dependia disso. A ideia de investigar por conta própria me encheu de temor. Mas a coragem também queimava dentro de mim. Eu vou descobrir a verdade, declarei para mim mesmo, determinado a não deixar que a corrupção dentro do meu departamento vencesse. A inocência de uma criança não deveria ser uma moeda de troca em um jogo sujo. E eu estava prestes a entrar nesse jogo. A luz do dia começava a se apagar quando eu, Lucas, me dirigi para a viatura, ainda pensando em Miguel. O menino tinha se tornado uma presença constante na minha mente desde que o encontrei na lixeira. Aquele olhar inocente e assombrado me perseguia, e eu sabia que precisava fazer mais do que apenas garantir sua segurança momentânea. Ele precisava de um lar, um lugar seguro onde pudesse crescer longe daquela vida horrenda que a mãe havia escolhido. Vou fazer isso por você, Miguel, murmurei para mim mesmo enquanto ligava o motor do carro. As ruas da cidade pareciam mais opressivas naquela noite, cada esquina uma lembrança da corrupção que permeava o meu trabalho. Eu não podia permitir que o menino voltasse para Carla. O que ela fez era imperdoável, e eu estava determinado a desmontar o esquema que a envolvia, mesmo que isso significasse arriscar minha própria vida. A primeira coisa que fiz foi me dirigir a um lugar que eu conhecia bem, um bar escondido onde os traficantes costumavam se encontrar. Havia rumores de que Carla ainda estava em contato com eles. Com a ajuda de alguns informantes, consegui descobrir onde seria a próxima reunião. Quando cheguei, a atmosfera era pesada, o cheiro de fumaça e álcool misturava-se ao ar denso de promessas quebradas e traições. Você tem coragem, policial, disse um dos homens à porta, um sujeito robusto com um olhar desafiador. O que você está fazendo aqui? Só observando, respondi, tentando manter a calma. Nada demais. Melhor que fique longe do que não pode controlar. Eu apenas assenti, ignorando a ameaça implícita. A adrenalina pulsava nas minhas veias enquanto observava os rostos familiares ao meu redor, alguns colegas de farda, outros conhecidos do submundo. O tempo parecia passar em câmera lenta. Cada conversa sussurrada era uma pista que poderia me levar mais perto de Carla e, consequentemente, de Miguel. Depois de algumas horas de escuta atenta,
Percebi que havia uma janela de oportunidade. O líder do grupo estava prestes a fazer um grande anúncio sobre uma nova remessa de drogas, e eu sabia que esse poderia ser o meu momento. Com o coração disparado, decidi me aproximar mais. Escuta, eu posso ajudar com isso, disse, tentando parecer confiante enquanto me aproximava do grupo. Se vocês precisarem de um contato, eu tenho acesso a várias rotas. Os olhares se voltaram para mim, e pude notar a desconfiança em seus olhos. Você está disposto a arriscar sua carreira por isso? Perguntou um deles, um homem alto com uma cicatriz que cortava seu rosto. Estou sempre disposto, respondi, tentando parecer desprendido. Então, entre. Mas saiba, se você estiver jogando duplo, nós vamos saber. Enquanto o grupo se dispersava, um nó se formou em meu estômago. Cada segundo ali era uma roleta russa, mas a possibilidade de encontrar informações que pudessem ajudar Miguel valia o risco. Com as entradas e saídas do local mapeadas em minha mente, eu tinha um plano. Na manhã seguinte, voltei para a delegacia em busca de provas. A sala estava cheia de colegas que pareciam alheios ao que realmente estava acontecendo na rua. Precisamos falar sobre Carla, disse, decidindo confrontá-los. Ela é uma criminosa, e alguns de vocês estão protegendo-a. O silêncio na sala foi ensurdecedor. A tensão estava no ar. Lucas, você está sendo paranoico. Ela não é nosso problema, respondeu um dos oficiais, desviando o olhar. Ela é um problema, e eu não vou deixar isso passar. Miguel merece algo melhor do que isso. A discussão esquentou. Eu sabia que estava nadando contra a corrente, mas não podia desistir. A integridade do menino estava em jogo. Após horas de tensão, consegui algumas informações que poderiam me ajudar. Sabia que tinha que agir rápido, antes que Carla desaparecesse novamente. Assim que saí da delegacia, a determinação tomou conta de mim. Miguel não era apenas um caso. Ele era uma vida, uma criança que merecia amor e proteção. E eu estava decidido a garantir que ele tivesse isso, não importava o custo. Aquelas ruas estavam cheias de demônios, e eu estava pronto para enfrentá-los. A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto eu revisava as anotações sobre a operação que estava prestes a montar. O telefone tocou, interrompendo meu raciocínio. Era uma dica anônima, uma informação que poderia ser a chave para libertar Miguel de uma vida de desespero. Respirei fundo e atendi. A voz do outro lado era baixa e apressada. Você precisa ir ao armazém na Rua Silva. A entrega final vai acontecer lá. Cuidado com os policiais. Alguns deles são da mesma laia que a Carla. O coração disparou em meu peito. Eu sabia que não podia confiar totalmente na voz, mas a urgência era palpável. Obrigado. Farei o que for necessário. Desliguei, com um misto de esperança e apreensão, preparei-me para o que viria a seguir. Chegando ao local indicado, a atmosfera era pesada, carregada de uma tensão que se fazia sentir até na pele. O ar estava impregnado de uma mistura de mofo e medo. Estacionei a viatura em um canto escuro e observei a movimentação. Vários indivíduos se aglomeravam em torno de uma van, e entre eles, reconheci alguns rostos dos meus colegas de farda. A traição se manifestava diante de mim, como uma sombra que não se dissipa. Droga, murmurei para mim mesmo, enquanto tentava manter a calma. Precisava ser cauteloso. Com passos silenciosos, me aproximei, ouvindo fragmentos de conversas que apenas confirmavam o que eu temia. Eles estavam conspirando, e a venda de Miguel parecia ser apenas uma das muitas transações que realizavam. Quando me aproximei o suficiente para ouvir melhor, um deles, um policial que conhecia bem, falou com um tom de voz confiante. Não se preocupe, Carla. Assim que o dinheiro cair na conta, o menino estará a salvo. Ninguém precisa saber de nada. O estômago revirou. A traição era mais profunda do que eu imaginara. Eu precisava agir, mas a dúvida se instalou em minha mente. E se eu estivesse caminhando para uma armadilha? Mas o que mais eu poderia fazer? Não havia escolha. Miguel contava comigo. Com a determinação renovada, tirei meu rádio e sussurrei para a central. Preciso de apoio na Rua Silva. Agora. Ouvindo a confirmação, escondi meu rádio e avancei mais para perto, tentando captar o máximo de informações possível. Uma mistura de raiva e tristeza me consumia, e a ideia de que aqueles que supostamente deveriam proteger estavam envolvidos em atividades tão desprezíveis me deixava furioso. O clima esquentou e, em um momento de distração,
Alguém me avistou. Ei, quem é aquele? Gritou um dos homens. O pânico tomou conta de mim. Murder! Pensei. A luta pela sobrevivência se intensificou e, sem pensar duas vezes, eu corri em direção ao armazém, torcendo para que a central tivesse recebido meu apelo e estivesse a caminho. Enquanto corria, consegui visualizar a van e, dentro dela, Miguel, com seus olhos grandes e assustados. Não! Gritei, enquanto tentava abrir a porta. O policial corrupto, que antes era meu colega, se aproximou, sacando sua arma. Sai da frente, Lucas. Isso não é da sua conta. Com o coração disparado e a adrenalina em alta, eu não podia recuar. É sim, é da minha conta. Você não vai levar essa criança. A luta que se seguiu foi intensa. Ouvia tiros ecoando, mas me mantive focado. O que mais importava era salvar Miguel. A central finalmente chegou, e os reforços cercaram a área. Em meio ao caos, consegui desarmar o policial e, com a ajuda dos meus colegas, prendi Carla e os outros envolvidos. O peso da corrupção começava a cair, e a sensação de alívio me envolveu. O olhar de Miguel, que antes era de medo, agora transmitia uma mensagem clara. Ele estava salvo. Quando a poeira assentou e a operação foi concluída, me vi cercado por meus colegas, alguns deles ainda incrédulos. Bom trabalho, Lucas, um dos oficiais comentou, com um certo respeito na voz. Olhei para Miguel, que agora estava em segurança, e um sorriso involuntário surgiu em meu rosto. Ele merecia uma nova chance. A promoção que recebi nos dias seguintes não significava tanto quanto a certeza de que, ao menos por enquanto, eu havia feito a coisa certa. Miguel estava a caminho de um lar amoroso, e eu sabia que, enquanto houvesse pessoas dispostas a lutar contra a corrupção e a injustiça, havia esperança. Às vezes, a vida nos coloca em situações que parecem sem saída, mas é nas horas mais sombrias que a luz da esperança brilha com mais força. Que possamos, juntos, lembrar que a justiça e o amor pelo próximo são capazes de mudar histórias. Assim como Lucas lutou por Miguel, que nós também lutemos por aquilo que acreditamos. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal. Cada like, cada comentário e cada compartilhamento nos ajuda a continuar trazendo histórias que inspiram e emocionam. Compartilhe essa mensagem com quem você ama e vamos juntos espalhar essa corrente de empatia e esperança.